Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao segundo editorial do dia. Nesse editorial, você que é apoiador do Bolsonaro vai começar com boa notícia em relação à CPMI. Mauro Cid acaba de ter uma importante vitória na CPMI. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Se você acha que a CPMI se tornou um instrumento do governo, o que é errado, porque deveria ser um instrumento da oposição, saiba que pelo menos uma notícia boa a gente tem para trazer para você. Também tem uma decisão sobre a manifestação do advogado do PDT que deu entrada contra o Bolsonaro naquele processo que tornou o Bolsonaro inelegível. Ele deu uma manifestação favorável ao Bolsonaro. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar sobre a repercussão de algumas das falas do Lula. A gente continua com a nossa campanha, digamos assim. Fala Lula, deixa o homem falar. Queremos é que Lula fale cada vez mais. Bora entender um pouco o que está acontecendo? Então vamos lá. Só não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. O vídeo número 2 é o vídeo do meio-dia, hora do almoço, então eu tenho que pedir a Deus para te dar uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para sua família. Que nunca falte o pão de cada dia para você e para todos aqueles que você ama. Enfim, bora começar com as matérias. Obrigado por me receber na sua casa mais uma vez e vamos para cima. Vem comigo. Enfim, vou começar dizendo a vocês que a nossa primeira matéria aqui da Nova República, se você ainda não conhece o jornal, vou deixar aqui fixado na descrição e eu vou deixar também no primeiro comentário aqui. Aqui, esse jornal realmente traz notícias atualizadas. E por que eu estou fazendo a divulgação do canal? Porque eu sou parte do canal como escritor do canal, né? Como comentarista do canal. Então, assim, você vai ter muitas matérias escritas por mim daquele jeito que a gente costuma fazer, juntando a filosofia com a política, com a economia, com o direito, enfim. A gente faz uma análise aqui completa. E tem uma equipe bem alinhada aqui para trazer conteúdo de forma independente para você, tá bom? Mas feito aqui a divulgação do canal, vamos começar com a matéria. Olha só essa matéria. Em primeira vitória contra a CPMI, Mauro Cid consegue pedido de arquivamento. Vamos entender o que aconteceu. Vocês devem lembrar que durante a CPMI houve o silêncio do Mauro Cid. Durante a oitiva do Mauro Cid, eu expliquei para vocês que ele ficou calado. Eu discordo da ação, porque eu acho que era o momento dele falar e expor os fatos dele. Mas, entretanto, ele tinha e tem o direito de ficar calado. Isso é precedente do STF. Isso é decisão clara e objetiva, haja vista ter artigo constitucional que garante o direito ao silêncio. E assim, ele podia ter ficado calado. De forma errônea e equivocada, a senadora Elisiane Gama, juntamente com o Arthur Maia, enviaram um processo ao STF dizendo que ele abusou do direito ao silêncio. A gente já comentou sobre isso aqui. Só que a gente precisa entender um pouco mais sobre a questão do Mauro Cid, do silêncio dele. O importante a gente entender aqui é que tem muitos sites veiculando que o processo foi arquivado. Tá? E não é bem assim. E é por isso que tem aqui um advogado para te explicar. Vou citar a frase que foi colocada aqui nesse conteúdo aqui. A gente sempre cita alguma frase. No silêncio, há eloquência. Na falta de silêncio, há perigo. Bruce Lee, tá? Gostei disso aqui. Enfim, o Ministério Público Federal solicitou o arquivamento de uma representação feita pela CPMI dos atos golpistas, né, antidemocráticos, contra o tenente-coronel Mauro Cid por suposto abuso do direito ao silêncio. O militar, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento à CPI, mas optou por não responder a nenhuma das perguntas feitas pelos parlamentares, invocando o seu direito constitucional ao silêncio. Tá? Então, está bem claro aqui o direito constitucional. De acordo com o procurador da República, o Caio Vaes Dias, não foram encontradas evidências de conduta criminosa por parte do militar. Durante o depoimento, Mauro Cid utilizou este direito mais de 40 vezes, permanecendo calado por mais de 7 horas.
O ex-ajudante de ordens foi convocado pela CPMI após a Polícia Federal encontrar mensagens em seu celular com teor golpista, nas quais ele e o coronel do Exército, Lavande Júnior, discutiam sobre uma possível intervenção militar contra a posse do presidente Lula. Enfim, o que eu quero explicar para vocês a partir dessa matéria aqui? Há um pedido de arquivamento do Ministério Público Federal. Ou seja, essa ação, segundo o Ministério Público Federal e segundo informações que eu já tinha esposado para vocês, eu fiz aqui uma análise desse caso, explicando para vocês o direito do Mauro Cid e por que essa ação é absurda. E aí o procurador pediu o arquivamento. Isso quer dizer que a ação está arquivada? Ele conseguiu o arquivamento? Não. Ele conseguiu o pedido. Não foi uma única vez em que, violando aqui a regra do direito, ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, desprezou a fala do parquet, ou seja, do Ministério Público, mesmo sendo ele o dono da ação penal, e mesmo assim deu continuidade à ação. Isso já aconteceu algumas vezes. Vamos para a segunda ação aqui, segunda matéria. Matéria também, Nova República, eu sempre cito a fonte da matéria. Costa Neto confirma a expulsão de deputado que fez o L. A gente está citando aqui o Yuri do Paredão. O que aconteceu, tá? Essa matéria é da Lucy Nimmer, tá? O que aconteceu? O cenário político brasileiro está um tanto quanto caótico. E aí, numa liberação de um projeto, né? Ou seja, numa inauguração de obra, o Yuri do Paredão, que é do PL, esteve ao lado de alguns ministros do Lula e apoiadores do Lula, tirou foto fazendo L e colocou no seu perfil. O Valdemar da Costa Neto, que é o líder do PL, falou que ele feriu as regras do interesse, do intuito, do objetivo do partido. E aí, gerou-se uma discussão se o Valdemar da Costa Neto podia pedir a expulsão dele ou não. E, enfim, o Costa Neto confirmou a expulsão dele e ele realmente vai ser expulso do partido. O que eu expliquei para vocês sobre isso? O primeiro ponto é que o partido pode sim pedir a expulsão. Porque quando você é eleito pela legenda. Então é o partido que tem um mandato. Ou seja, no caso dele ser expulso do partido, ele perde o mandato? Não necessariamente. Ele vai ficar sem partido e ele vai ter que vincular-se a outro partido, caso ele queira até reeleger, tentar de novo. Só que os benefícios do partido, do cargo, ficam para o partido, como fundo eleitoral, como emendas, muitas podem vir para o partido, e acaba que o deputado perde força quando ele é expulso do partido. Além do que, o partido é quem tem a cadeira nas comissões do Congresso. Então, o partido pode expulsá-lo das comissões e assim ele fica um deputado sem representação nenhuma, fica lá só ganhando o dinheiro, mas sem representação nenhuma. Ou seja, ele não consegue articular com seus companheiros, não consegue aprovar nada, não consegue participar de comissão, nem nada nesse sentido. Mas criou-se uma animosidade muito grande, ou seja, deu conflito por causa dessa postura do Yuri do Paredão. E aí, olha só quem se manifestou sobre esse caso aqui. Matéria O Povo, eu sempre cito a fonte. O André Fernandes disse: vai tarde. Diz André Fernandes sobre expulsão de Yuri do Paredão do PL. Questionado sobre a expulsão do colega de bancada Yuri do Paredão dos quadros do PL do Ceará, o deputado federal André Fernandes foi direto e sucinto. Vai tarde. Os deputados chegaram a protagonizar embates internos no PL do Ceará. Ou seja, teve briga, teve discussão, e aí o André Fernandes, que era um amigo do Yuri do Paredão, depois dessas brigas, dessas discussões, falou, ó, já vai tarde, não estava agregando em nada, não estava ajudando em nada na luta aqui pela direita, pelo PL. Então, essa é a manifestação do André Fernandes. Lembrando que André Fernandes foi o responsável por hoje existir a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro com a colheita de assinaturas, com a coleta de assinaturas, né? Vamos lá.
bora partir para mais um ponto aqui. Uma charge que está dando o que falar. Foi publicada pelo Rubinho Nunes, que é vereador no estado de São Paulo, no município de São Paulo, e disse o seguinte: Lula já agradeceu a Covid. Lula já agradeceu a escravidão. Daqui a pouco vai defender a fome, mas claro, com muito amor, ou seja, fazendo uma ironia. O porquê que o Rubinho postou isso aqui? Durante as eleições, durante o período em que Bolsonaro ainda era presidente, o Lula deu uma manifestação infeliz. Na manifestação, o Lula meio que falou, graças a Deus que Deus mandou a Covid para mostrar aí para o povo quem é o Bolsonaro. Ou seja, pouco se importando com a quantidade de mortes, ele dá graças a Deus da Covid ter vindo e mostrado que Bolsonaro era, nas palavras dele, um genocida. Agora a grande questão é que Lula, mais uma vez, comete uma fala infeliz, que é com relação a uma escravidão. Ou seja, Lula disse que lá em Cabo Verde, que agradece à África pelos 350 anos de serviços prestados na escravidão. E isso pegou muito mal. Isso pegou muito mal da fala do Lula, tanto que ele teve que pedir que uma assessoria de imprensa o ajude a preparar os seus discursos para que ele não cometa mais essas gafes. O que Lula não entendeu é que nos dias de hoje a internet ela é ágil, ela é célere e as falhas elas repercutem muito rápido. O mesmo veneno que foi aplicado a Bolsonaro, que seja informações enviadas de maneira muito rápida para atacar a imagem de Bolsonaro, age contra Lula também. Então a questão é a mesma. E aí Lula ainda não acostumado com isso, Lula com a cabeça de 2002, agora está em 2023 num cenário diferente. E teve que pedir arrego e teve que pedir ajuda. E aí, essa charge aqui que o Rubinho publicou, ela é uma dessas referências. Essa charge já viralizou, teve milhares de curtidas, milhares de visualizações, vários comentários, e é isso que muita gente mostra-se insatisfeita com a postura de Lula. E aí, eu tenho que trazer aqui, já que a gente está falando de racismo, algo que vai meio que ao encontro, ou seja, caminha junto com aquilo que eu falei, sabe? E com alguém que tem lugar de fala, que é o Alessandro, tá? Mais conhecido como Canal do Negão. Eu não o conheço pessoalmente, acompanho já há muito tempo o canal dele, da esposa dele, as lives, e embora não o conheça pessoalmente, acho que ele é um cara muito inteligente, é comentarista, é político também. Ele colocou um comentário que vale a pena a gente discutir aqui. Eu, sinceramente, não considero Lula racista nem homofóbico. Ok? Isso aqui eu já disse para vocês, tá? Não é nem racista nem homofóbico. Foi uma fala infeliz. Uma fala que nós podemos lembrar de Lula é quando ele falou há um tempo atrás que Pelotas é uma cidade exportadora de viado. Foi a palavra que foi utilizada pelo, então, presidente Lula. E aí, houve a seguinte discussão. Se tanta gente hoje, por exemplo, o Nicolas Ferreira, lembra do caso da peruca, foi processado por homofobia, por ter colocado a peruca, por que alguém que faz uma fala tão grave quanto essa do Lula, exportadora de viado, ou seja, com uma fala pejorativa, não foi processado? Mas é porque é coisa antiga. Então, o STF já entendeu que o racismo é um crime inafiançável. Poderia haver o processo contra Lula. Então, assim, esse é um questionamento que muitos fazem, sabe? Por que um tem um determinado tratamento e outros têm outro tratamento divergente? Mas, enfim, vamos voltar à fala do Negão, que eu saí do foco aqui, ó. Então, o Negão colocou aqui, canal do Negão, colocou, não considero Lula racista nem homofóbico. E eu também não. Aposto e ganho que os que vivem de neguice, palavras do Alessandro aqui, paralelamente não consideram o Bolsonaro do mesmo jeito. Eu também não considero. E assim ele está falando daquelas pessoas que dizem defender a pauta contra o racismo e que atacam o Bolsonaro, mas também sabem que Bolsonaro não é racista, mas usam isso porque dá holofotes. Para mim,
Racistas e homofóbicos são aqueles que usam uma pauta seríssima para, aqui ele colocou em grifado aqui, denegrir a imagem de um outro para ganhar cargo no governo, extorquir empresas e para calar adversários políticos ou empresariais. E aqui ele faz essa crítica de que realmente não se trata do Lula ser homofóbico ou não. Se trata de que muitos usam esse discurso para perseguir opositores, para ganhar visibilidade, para ter like, para ter view, e acaba tirando, enfim, a seriedade desse assunto, porque o racismo é estrutural, existe. Porque o racismo, ele é real, existe. Só que esse tipo de discurso político tira a força real de que as pessoas precisam de realmente respeito. E em vez de criar o respeito, eles criam um verdadeiro apartheid entre as classes. Isso com um discurso populista barato. Então, parabéns para o Alessandro do canal do Negão. E aí, mais um ponto de crítica. O Fred Rodrigues, deputado de Goiás, ele fez a seguinte postagem. A cada minuto que passa, o silêncio do ministro dos Direitos Humanos fica mais vergonhoso. Afinal, ele milita contra o racismo ou milita só a favor da esquerda? E aqui muita gente vem criticando algumas posturas do ministro dos Direitos Humanos, ele que é um intelectual, tem livros escritos, mas ele segue uma agenda de esquerda. E dentro dessa atuação dele como ministro dos Direitos Humanos, ele se preocupa com a agenda da esquerda e não com a agenda dos direitos humanos. Essa é a crítica. Por quê? Porque o caso do menino autista, que ficou 6 meses preso e foi liberado agora, que é uma nítida violação de direitos humanos, ele se silenciou. O caso da jornalista que foi agredida pela equipe do Nicolás Maduro aqui no Brasil, se silenciou. O caso daquele pedófilo que pegou uma criança, ele se silenciou. O caso do Lula agora, mais uma vez, ele se silenciou. A vinda do ditador que viola os direitos humanos aqui no Brasil, recebido com honras de Estado, ele se silenciou. E aí a crítica do Fred Rodrigues é a seguinte, olha só, quando um deputado, e aqui ele se refere ao Gustavo Gaia, diz que a culpa do baixo QI na África é dos ditadores africanos, racismo, ou seja, esse é denunciado por racismo, esse é perseguido por racismo. O que é o caso? O Gustavo Gaia estava num podcast, aqueles programas de conversa, tá? Até dos meninos de Araguari, muito gente boa, os meninos, super educados. E o Gustavo Gaia falou que a desnutrição faz com que as pessoas tenham QI mais baixo e ditadores da África evitam melhorar as condições de vida dessas pessoas, dando mais alimento, para manter eles com QI mais baixo, assim fica mais fácil dominar. E aí, nessa fala dele, foi encontrado o racismo. E a crítica é, quando Lula agradece à África pelo que a escravidão produziu no Brasil, desaparecido, ou seja, não se manifesta. Foi o que o Fred Rodrigues questionou em relação às falas do ministro dos Direitos Humanos, tá? Então, fica essa questão aí. Por fim, mas não menos importante, mais uma matéria, Nova República, repito, www.novarepublica.com.br. Esse site ainda vai dar muito o que falar, muita matéria importante para vocês, mas vamos lá. Advogado que impetrou o pedido de inelegibilidade defende salário de Bolsonaro. A Procuradoria, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu que houvesse o cancelamento, o cancelamento do salário do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro atualmente recebe um salário do PL, através do Valdemar da Costa Neto, de fundo partidário, como presidente de honra do partido. E aí, o Tribunal de Contas da União pediu que o salário do Bolsonaro seja retirado, extirpado. Aí, o advogado, que foi o autor da ação do PDT, que pediu a inelegibilidade do Bolsonaro, saiu em defesa do Bolsonaro. E aqui é o ponto interessante, tá?
Tá aqui o Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível após uma decisão judicial, tá? O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou a suspensão do salário do ex-presidente, alegando que a remuneração viola o princípio da moralidade administrativa, uma vez que é proveniente do fundo partidário, abastecido com dinheiro público. No entanto, e aqui eu achei sensato demais o advogado Valber Agra, tá? Que disse o seguinte: no entanto, o advogado Valber Agra, que atuou na ação proposta pelo PDT, que tornou Bolsonaro inelegível, defende a manutenção do salário. Agra argumenta que Bolsonaro ainda possui seus direitos políticos, mesmo tendo sido declarado inelegível, e que qualquer outra sanção contra ele seria um ato de arbitrariedade sem qualquer amparo à lei. Esse aqui é o advogado Agra. Por que o Agra está certo aqui na situação? Não houve cassação dos direitos políticos de Bolsonaro. Houve a declaração da inelegibilidade dele até 2030, mas ele pode inclusive prestar concurso, ele só não pode concorrer a um cargo eleitoral. Ele não teve os direitos políticos cassados, então ele pode perfeitamente estar recebendo aí o salário do PL. Então, com essa manifestação do próprio autor da ação que o tornou inelegível, é uma peça-chave, inclusive, para a defesa de Bolsonaro contra o Tribunal de Contas da União e para Bolsonaro continuar recebendo o salário dele do PL, tá bom? Pessoal, por enquanto é isso. A gente volta às 4 horas com o nosso terceiro editorial. Obrigado por ter ficado até o final, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu separei só um detalhe aqui para fazer uma leitura com vocês rápida, tá? Ontem eu estava conversando com um amigo meu aí das redes, tá? E aí ele falou: Sandro, eu fiquei encantado pelo nível de educação que os seus seguidores têm no canal. Ou seja, é como se fosse uma grande família mesmo. Isso é incrível a forma que eles se tratam, a forma que eles discutem. São pessoas sensatas demais. Pessoas que, sabe, saíram daquela bolha extremista, seja de direita ou de esquerda, e se dialogam. Apesar de ser mais de direita, mas eles entendem, por exemplo, coisas impensáveis, como, por exemplo, a fala do Eduardo Leite contra o Jean Willis pela questão da homofobia. Você tratou ela de uma forma muito clara e o pessoal entende, coisa que é difícil você ver em muitos canais, que é só gente xingando, só destilando ódio. E essa pessoa que conversou comigo é de esquerda, tá? E eu falei, realmente, é um público que só quer o bem do Brasil. E aí, eu vou ter que citar para vocês um comentário aqui do José Deodoro de Moura, tá? Que deixou o comentário aqui. Boa noite, Dr. Sandro. Parabéns pelo extraordinário trabalho de informações claras e atualizadas, com cuidados e respeito às partes envolvidas. Que Deus continue te dotando de sabedoria e competência, assim que seremos sempre muito bem informados. Um forte abraço, Deus sempre no comando. José de Deodoro, muito obrigado mesmo. E é esse o motivo de tanta educação no nosso canal. Esse é o motivo de que eu sempre estou aqui tentando ser uma pessoa apta a aprender cada vez mais, e a educação de vocês me deixa uma pessoa melhor, tá bom? Então, só quero agradecer tanto ao José Deodoro quanto a todos vocês que estão aqui no canal, realmente brigando por um Brasil e não dividindo a nação, como a gente vê por parte até de vários que fazem parte aí do sistema aí, né, que está dentro dos cargos públicos aí, deveriam vir, prometeram na campanha chegar para pacificar a nação e na verdade só discursam e só destilam ódio. Esse não é o nosso caminho, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Às 4, tô aqui de volta com você. Grande abraço.